Oi, pessoal, como é que vocês estão? Quem está falando é o Douglas, eu sou professor de grego, latim e italiano e sou aluno da professora Olivia. E hoje nós vamos falar um pouquinho de métrica, tá? Então, o assunto hoje é métrica, famigerada métrica. Vamos lá. Essa é para quem gosta de poesia e quem gosta de música, tá? Então, vamos lá, gente. Nós vamos começar aqui na página 150 do livro de vocês, tá? Página 150 aí do livro do Jacinto, o Helenicar, ok? Essa parte aqui fala um pouquinho de métrica, dá uma introdução, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, né? A gente faz a leitura e juntos e eu vou comentando, ok? Então a gente tem aí simple eroticon anagnosma, ou seja, leitura complementar, não é mesmo? E diz então assim: a partir desta lição você encontrará como leitura complementar textos de autores gregos. Tá? Então é interessante que a partir de agora vocês consigam, né, ler no acento métrico, né, seguindo o ritmo musical. Fica muito interessante a experiência de leitura, né? Fica muito mais legal, fica muito mais empolgante. Então, vamos começar com uma das odes anacreônticas, tá? Vai aparecer bastante poema aí do Anacreonte no livro do Jacinto, tá? Uma canção de banquete intitulada Tudo Bebe, tá? Na verdade, aqui é o objeto do bebe, né? Bebe tudo, né? Tudo bebe. Então, pantapine. Então, vamos fazer uma leitura aqui do grego. Vou fazer, né, uma leitura seguindo o acento prosódico, que é aquele que a gente está acostumado, que é o que a gente aprendeu, não é? Então, a gente sabe já a essa altura que o grego tem um acento, uma prosódia, né, tonal, né, não é exatamente tônica. É tônico também, mas para além de ser tônico, é tonal, né? Então, existe uma entonação, né? Dependendo do acento aí. Nós temos marcas gráficas para isso, né? A gente já aprendeu o que é essa marcazinha aqui, que parece o nosso tio, né? É o acento circunflexo, e existe o acento agudo e o acento grave. Onde que aparece o acento grave aqui? O acento grave, né? E o que acontece? O acento agudo marca um tom que sobe, tá, gente? É um tom alto. Né? Além de marcar, né, ali na palavra a sílaba tônica, marca um tom alto, ok? O acento agudo pode recair, né, contando do final, ela pode cair na última, na penúltima e na antepenúltima. Mais do que isso não é permitido, né? Não existe a quartúltima, como os italianos chamam, né? No italiano existe, você pode, o acento pode recair aqui eles chamam de quartúltima, que é antes da antepenúltima, mas no grego, no latim também isso não acontece, tá? Então, o máximo, né, como no português, o máximo que é permitido do acento agudo aqui recair é na terceira, tá? Terceira contando no final. E nós temos o acento circunflexo. O acento circunflexo nunca, jamais recai na antepenúltima, tá, gente? É só na última ou na penúltima. Existem regras aí, né, que vocês já devem ter visto, quem ainda não viu, logo vai ver, né, e não vem ao caso, porque senão a gente se estende muito e começa a ficar um pouco complexo demais. Vocês podem desanimar um pouco, tá? E não é isso que a gente quer. E nós sabemos que se nós sabemos que o acento agudo é o tom alto, o acento grave, na verdade, não é acento nenhum, tá? Não é nem, a gente não pode nem dizer que ele é um tom grave, tá, gente? Na verdade, ele marca um acento neutro, tá? Não acento. Mas por que a gente marca ele? Quando ele aparece, significa que a palavra em si tem um acento, ela traz um acento com ela, mas ali no contexto, ela acabou cedendo esse acento, né, para alguma outra sílaba que segue, né? E existem regras para isso também, né, ocasiões, logo vocês vão se acostumar, né? Esse exemplo aqui né, a partícula D é uma enclítica, né? Enclíticas são aquelas partículazinhas que vêm sempre depois da palavra, né? Segue sempre. Existem as enclíticas acentuadas e as não acentuadas, as átonas, né?
mas essa aqui é acentuada, porém ela deu lugar aqui, ela deu mais relevo para a próxima, tá? E ela costuma fazer isso, tá? Ela é mais fraca, digamos assim, dentro da frase, ela é menos relevante, então nos é permitido esse acento aqui trocar, ok? Então, nós temos o acento agudo e o acento circunflexo. O acento grave, eu já falei que não é acento nenhum. O acento circunflexo seria o tom que sobe e desce na mesma sílaba. Tá? Para subir e descer na mesma sílaba, nós precisamos de dois tempos, um tempo para subir e um tempo para descer. Se nós precisamos de dois tempos, obviamente, né, ela só vai recair em vogais longas, tá? Ou ditongos. Tá bom, gente? Não pode recair numa breve, porque não vai dar tempo de subir e descer, né? Uma breve é um tempo só, né? As vogais breves contam um tempo só. As longas contam o dobro desse tempo, né? Nós chamamos essa unidade de tempo de mora, né? Então, se uma vogal breve tem uma mora, uma vogal longa vai ter duas moras, vai ser o dobro, né? E existem alguns casos particulares que ela fica realmente mais longa ainda, né? Ela é bem longa. Existem alguns contextos, tá? Então, o acento circunflexo, a gente sobe o tom e desce na mesma, né? Nós podemos reproduzir, tá? Então, o acento agudo aqui, por exemplo, em melaina, né? A gente sobe o tom no me, né? Então, é melaina, melaina, né? Como se você estivesse exclamando mesmo, né? Melaina, melaina, tá? Então, além de ser a sílaba tônica, nós subimos um pouco o tom. Não é necessário, né, a gente afinar a voz, tá, gente? Mudar o timbre da voz, né? Isso não é necessário, fica muito artificial, muito forçado. É simplesmente subir o tom mesmo. Então, é melaina, melaina. Então, eu subi um pouquinho. Melaina, melaina, né? E o acento circunflexo, então, é aquele que sobe e desce. Então, aqui, por exemplo, a gente tem ge, ge. Então, eu subi e desci na mesma, tá? Então, ge. Se nós temos um eta, né? O eta é uma vogal longa, é como se tivesse dois épsilons aqui, né? O eta é o E longo, né? O épsilon é o E breve. Então, um eta equivale a dois épsilons, né? Então, aqui é como se a gente tivesse um épsilon com acento agudo e o outro sem acento nenhum, né? Com acento grave. Então, fica ge, ge, ok? E existem outras partículas que não têm acento nenhum, como é o artigo. O artigo não tem acento nunca, né? Ele é átono. É proclítico, não é enclítico, né? Vem sempre antes, mas é átono. Então, reggae, né? Então, vamos fazer a leitura aí, a leitura prosódica, que é essa que a gente está acostumado, né? Não precisa, né, ser perfeito, até porque nós nem sabemos direito, tudo é conjectura, né, de como era pronunciado, né, naquela época, e há vários estágios, né, da língua grega, então fica um pouco difícil, mas qualquer esforço vale a pena, tá? Então, vamos lá. Reggae melaina pinei. Tá? Eu vou enfatizar melhor aqui os tons, tá? Porque é um pouco difícil para mim também. Então, vamos de novo. Reggae melaina pinei. Pinei de dendre auten. Pinei talassadauras. Ut helios talasan. Ton helion selene. Timboi majestretairoi. Auto telum de pinei. Pinen. Esse final aqui fica muito parecido com a terceira pessoa do singular, no presente, né? Porque aí é pinei, aqui é pinein, né? Tem um somzinho de N aqui que fica quase que mudo, mas faz toda a diferença, tá? Então, pinei, pinein, né? Vamos toda hora marca tudo aqui, gente do céu. Então, de novo, vamos fazer mais uma leitura aí, prosódica. Então, ge, melaina, pinei, pinei de dendre auten, pinei talassadauras, hotelios talasan, donzelion selene, imoi majestretairoi, tairoi, auto telon de pinein. Okay? Então, essa é a leitura prosódica, é a leitura de quem fala, né?
é o tom da fala, o tom normal mesmo, né? Aquele que é de regra do grego, que é automático para o grego. Vamos seguir aqui, tá? Já já a gente faz a tradução, a gente vê a tradução. Vamos ver o que o Jacinto fala, tá? Então, atenção. Observe como nos dois últimos versos, né, o telonte se refere a moe. Isso aqui a gente vai ver na hora que a gente for fazer a tradução. E por isso está também no dativo. A estrutura, portanto, seria, né, na ordem direta, como a gente diria, né, até no grego mesmo, mas na ordem direta, né, não poética, seria ti majestemoi telonti kai moi autopine. Ti majestemoi telonti kai moi autopine. Ok? Então, aí fica, né? Por que combateis a mim, que quero também eu próprio beber? Já a gente volta aqui na tradução, né? Vamos lá. Então, vamos ler um pouquinho, vou explicar um pouquinho aqui sobre a metra. Então, metron, tá? Metron. Como você pode observar, vocês podem observar, a poesia grega não tem rima, tá, gente? Rima não é um recurso usado no grego, tá? Na poesia grega. Isso aí seria um recurso, eu não sei quando que surgiu, qual foi a língua, a cultura que começou a usar, né, qual literatura começou a usar a rima, mas a rima é um recurso que serve, que é muito útil, né, para a nossa língua, por exemplo, que não tem, que não faz diferença de duração de vogais, né, e nem acento tonal. Então, isso para nós é bastante útil, né, assim. E nós estamos acostumados com a rima, tá? Mas os outros recursos que a gente vai achar num poema clássico vai causar o mesmo efeito que a rima causa na nossa poesia, né? Porque quando a poesia não tem rima, no português, né? Quando a poesia não tem rima, ela fica meio sem graça, né? Não estou dizendo assim, aqui, não tem que ser aquela rima muito bobinha, né? Mas, enfim, o soneto, por exemplo, eu acho lindo o soneto, né? A organização das rimas no soneto. Se você tira aquilo, acaba com o soneto, aí não tem graça, né? Então, é um exemplo. Então, como vocês podem observar, a poesia grega não tem rima. O que a caracteriza é o ritmo do verso, marcado pela sucessão de sílabas longas e breves, como acontece na música, né? Então, na música a gente tem também, né, as notas, tem tempos, né? Quem entende de música aí vai saber. Então, você tem a batida, né? Tem vários tempos, né? Você pode cantar uma mesma música em tempos diferentes e em batidas diferentes, né? Às vezes uma batida mais animada, mais rápida, né? Ou seja, ela é mais cheia de sequências breves, né? E tem outros que já são mais solenes, são mais longas, né? Então, vamos aprender alguma coisa sobre este assunto. É para isso que a gente está aqui. Então, a unidade, para começar, né? A unidade básica de ritmo, tá, gente? É o pé. Que em grego é pulse. Pulse, tá? Isso aqui é pouco relevante vocês saberem o nome, tá? Nomenclaturas não importam aqui, tá? Importam mais os conceitos. Então, a unidade básica de ritmo é o pé, né? O pulse, que é constituído por uma sequência de sílabas longas, tá? Que são, eu vou ler aqui primeiro, já eu explico, né? Constituído por uma sequência de sílabas longas, que são representadas por um traço longo, e breves, representadas pela bráquia, tá? Esse sinalzinho aí se chama bráquia. Existe a bráquia também, que é curvinha, assim, né? Parece um uzinho. E as quais chamamos de elementos, tá? Então, assim, a unidade básica do ritmo é o pé. Essa é a unidade básica, tá? Nós dividimos os versos, tá? Os poemas, enfim, os metros em pés. E o que são pés? Pés são sequências, tá, de sílabas longas e breves. Então, dependendo do arranjo dessa sequência, tá, nós vamos formar aí os variados pés. Tá? E os pés costumam ter nomes, dependendo da tradição que os empregava. Tá? Então, você tem os metros, por exemplo, eólicos, né, que é lá da Eólia, né, daquela região da Grécia. Então, existem os metros áticos, enfim, né? Então, é muito parecido com os gêneros musicais que a gente tem hoje, né? Então, dependendo da região, né, existe um gênero musical típico e pela batida você sabe identificar. É mais ou menos isso, né? Pelo metro, tá? Pelo ritmo ali da poesia, dava mais ou menos pro grego, né? Adivinhar ou pensar em quem era, né? Adivinhar mesmo quem era.
Então, né, essa sequência de sílabas longas e breves formam um pé, tá? Assim, por exemplo, o pé chamado dáctilo, tá? Dáctilos, dáctilo significa dedo, né, gente? Dáctilos, usado em gêneros de poesia solene, como a epopeia, é composto por uma longa e duas breves, tá? Então, quando você tem uma sequência de uma longa e duas breves, uma sílaba longa e duas sílabas breves, você formou um pé dáctilo, tá? Você formou um pé e o nome desse pé é dáctilo, você formou um dáctilo. Existem palavras, tá, que já são dáctilas, né? São dáctilos, como a própria palavra dáctilos, tá? Dáctilos. Então aqui, né, nós temos a primeira sílaba longa, tá? Porque tem um encontro consonantal, e as duas outras breves, ok? Isso a gente já vai ver daqui a pouco. Já o iambo, ou jambo, né, em grego é iambos, mais frequente em gêneros satíricos ou cômicos. É constituído por duas sequências de breve e longa. Tá? Então, a gente tem breve e longa, breve e longa. Tá? Breve e longa forma aí um pé chamado jâmbico, né, o jambo. O jambo é mais próximo do oral, né, da fala. Então, se o dátilo tem um ritmo assim, tutara, 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 né, o jambo já vai ser, né, mais parecido com a fala, ok? E a gente tem o ritmo, às vezes pode ser ascendente, descendente, né, enfim. Eu já explico isso. Aliás, já adianto, tá? O ascendente é quando você. O primeiro tempo é sempre o tempo mais forte, né? Aí seria a tônica da música. É a batida, tá? A batida do pé, ok? Então, aqui no dátilo, por exemplo, é sempre aqui na longa, né? A primeira longa. Então, é assim. Né? Nunca que vai cair o acento forte, vai cair nas duas breves, ok? Então, é. Esse que é o ritmo, tá? Já no jambo é o contrário, né? Se no dátilo ele é decrescente, né? Ele começa alto e vai diminuindo, o jambo é o contrário, ele é crescente, então é é outro ritmo, tá? Se fosse ao contrário, seria mas não é, ok? Essa é a diferença. Então, algumas posições de alguns pés admitem variações, tá? E aí, né, a combinação de pés vai formar um verso, um tipo de verso, tá, gente? Então, os dois últimos elementos breves do dátilo, né, a gente viu que o dátilo é uma longa e duas breves. Então, os dois últimos elementos aqui, as duas últimas breves, tá, no dátilo, podem ser substituídas, né, essas duas breves podem ser substituídas por um elemento longo, ficando o pé, então, assim, dois longos, né? Esse pé que é dois longos, a gente chama de espondeu, tá bom? O nome é espondeu, mas dane-se o nome, né, gente? O nome é menos importante aqui. Então, a gente pode substituir um dáctilo, tá? Um dáctilo por um espondeu, na epopeia, por exemplo, né? Então, a Ilíada, a Odisseia, e muitos outros aí, muitas outras obras em grego, e em latim também, a Eneida, né? Quase todas as obras do Virgílio, por exemplo, em latim, seguem esse ritmo aqui, tá? Dactílico, tá? E em muitos versos eles substituem aí as duas breves por um som, né? Uma sílaba longa, não tem problema, tá? O primeiro elemento do jambo, aí nós já estamos falando do jambo aqui, né? O jambo é breve, longa, breve, longa. Então, o primeiro elemento do jambo pode ser tanto longo quanto breve, tá? O que se representa com um xizinho aqui, né? Se chama de ansípite, isto é, ambivalente. Nossa senhora, agora complicou, né? Levando ao seguinte esquema. Então, o que quer dizer aqui? O primeiro elemento, nós temos aqui o jambo, né? Breve, longa, mas o primeiro, tá? É permitido você trocar por uma longa, tá? Então, quando a gente pode usar os dois, pode ser breve ou longa, tanto faz, não é uma regra, né? Nós chamamos essa primeira sílaba de ansípide, quer dizer que tanto faz, tá? Agora, as outras, né, a segunda, a terceira e a quarta, tem que ser obrigatoriamente uma longa, uma breve e uma longa, tá? E aí esse esquema aqui, que tá aqui embaixo, né? Então, a primeira aqui pode ser tanto faz, ansípide, tanto faz. Agora, quando, né, aqui já é obrigado a ser longo, no meio breve, e depois longo de novo, né? Então,
é uma das coisas que acontece, tá? O verso desse poema que a gente leu hoje é jâmbico, tá, gente? Então, para escandir um verso, você deve considerar as unidades fônicas, os sons, né? Que constituem os elementos de acordo com a seguinte regra básica, tá, gente? Então, assim, essa altura vocês já devem saber, né, bem o que é uma vogal breve e uma vogal longa, né? Então, são breves as sílabas, nós estamos falando de sílaba, tá? Não mais de vogal, necessariamente. Então, as sílabas são breves, né? As que têm vogal breve. Então, se uma sílaba tem uma vogal breve, ela vai ser breve, ok? Então, é isso. Uma vogal é breve. Agora, se a sílaba tiver uma vogal longa, tá? E aí, a gente sabe que o alfa, né, o iota e o y podem ser longos ou breves, e aí não há como saber, né? O y aqui, né, raramente vai ser longo, tá? Ele geralmente é breve. Ele é difícil ele ser longo. Okay? São poucas ocorrências dele ser longo. Com o eta e com o ômega, a gente fica mais fácil, porque a gente já sabe diferenciar, né? Epsilon breve e eta é o longo, né? O ômicron é o O breve, o ômega é o A longo, né? Agora, com o alfa, o iota e o y, não é tão claro, não fica tão claro. Alguns materiais, tá? Vão indicar, né, essa duração aqui usando um macron em cima, tá? Um tracinho em cima, para saber se é breve ou não. No caso do alfa, do iota e do y, né, que não tem como saber. Então, quando o alfa, o iota e o y forem longos, né, ou tiver um eta, que já é longo, nós sabemos já que é longo, e o ômega, ou então se tiver um ditongo, tá, e os ditongos aí possíveis são ai, ei, oi, ui, au, eu, lembrando que, né, a vogal aqui, né, na prática é uma vogal, né? Na prática nós pronunciamos ela com um som puramente vocálico, tá? Mas no grego ela é considerada um ditongo e é sempre longo, tá? Sempre longo. Não existe o vogal U breve, então é é sempre pesada assim, né? Nós temos também o alfa com iota subscrito. Quando tem uma vogal com iota subscrito, com certeza que ela é longa, né? Por isso que o iota, inclusive, não se pronuncia, né? Ele fica aqui embaixo, escondidinho. Então, só que ele acaba ficando bem longo. Lembra que eu falei que tem aquelas que são especialmente longas, são mais longas ainda? São essas aqui. Então é A, E, O, né? Quase o triplo. E tem também as sílabas que são travadas. O que é uma sílaba travada, gente? É uma sílaba que termina em consoante e que vai fazer um encontro consonantal com outro consoante, tá? Ou seja, é uma vogal que precede duas consoantes, provavelmente essa sílaba, né, onde ela tá, fica mais pesada, né? Então, o próprio encontro consonantal ali torna a sílaba mais pesada, torna ela longa, ok? Então, isso vai contar como sendo longa, tá? Ela vai se encaixar aqui no esquema, né, no tração aqui, né? Então, aqui está pedindo, né? Agora, mãos à obra. Experimente escandir o poema que você leu, composto de versos hemiâmbicos. Isto é, aí o nome do verso, tá, gente? O verso é hemiâmbico, tá? Os versos também, dependendo da sequência de pés, eles vão ter nomes, né? Então, hemiâmbicos significa 2 pés jâmbicos, tá? Sendo que o final do segundo jambo, então a gente sabe que o jambo é breve longa, né? Então, só que no último aqui, em vez da gente ter um breve e longa, nós tiramos a breve, ficamos só com uma longa, fica meio pé, tá? Meio jambo aí. Então, ocorre apenas um elemento longo, tá? Então, o esquema do verso hemiâmbico, tá? É por isso até que esse nome, que é meio jambo, né? O esquema métrico, portanto, é o seguinte. Então, nós temos a primeira, né? Que é ansípete, ou seja, tanto faz. A segunda, obrigatoriamente, tem que ser breve. Depois, aliás, longa, né, desculpa. A segunda aqui tem que ser obrigatoriamente longa. Essa do meio aqui, obrigatoriamente breve. Essa terceira aqui, né, é uma longa. E nós temos uma cesura, tá, gente? Cesura é uma pausa, uma pausa natural mesmo, assim, na música, tá? No ritmo. Né? A cesura só ocorre quando tiver terminado uma palavra, tá? Se estiver no meio de uma palavra, a cesura não ocorre, ok? Mas na hora de recitar, de cantar, não faz diferença, não.
né, a seguinte aqui, de novo, é Ancipit, tá? Então, né, o segundo pé dáctilo aqui. Nós temos um dáctilo aqui, né? Dáctilão, desculpa, gente, o jambo. Então, nós temos um jambo aqui, né, completo, e uma cesura, e começa o outro jambo, né? Só que um jambo pela metade, porque nós não temos aqui aquela breve do meio, né? Ela sumiu. Então, nós temos a primeira Ancipit, de novo, né? Tanto faz, e as duas últimas obrigatoriamente longas, que é o que vai acontecer aqui. Vamos traduzir primeiro, aí depois a gente faz a escansão. Vamos traduzir primeiro que fica mais legal, né? Vamos exercitar. Deixa eu diminuir aqui que fica melhor. Mas aí vai ficar pequeno, né? Não sei se vocês vão... Então vamos fazer o seguinte, eu vou minimizando para mostrar. Então vamos voltar lá no poema, gente. Então, a primeira coisa quando a gente vai traduzir é achar o sujeito, né? O sujeito tem que estar, no caso, nominativo. Então, reggae, né? Reggae é a terra, tá? Então, a terra, melena, tá escrito aqui o que é melenos, melena, melenon, né? Negra ou escura, né? Então, a terra escura, e aí vem o verbo aí na terceira do singular, do presente do indicativo, né? Que é pinei, bebe, tá, gente? Então, se o verbo pino é beber, então pinei, né? Bebe. Então, a terra escura bebe, como eu vi aqui, ó. A terra escura bebe, tá? A terra escura bebe. Continuando, pine, nós já vimos que é bebe, né? Essa partícula de aqui é enclítica, né? Ela vem sempre depois da palavra, vem sempre em segunda posição, e ela substitui aí a conjunção aditiva, tá? Ela pode ser e, pode ser mas, tá? Aqui no caso a gente pode traduzir como e mesmo, tá? Conjunção e bebe, tá? E bebe dendreauten. Então, esse dendreauten aí é a junção de dendreon, tá? Que é a mesma coisa que dendron. Dendron é uma forma reduzida, talvez seja dialetal isso aqui, né? Então, dendron, e dendron é árvore, né? E auten aqui é o demonstrativo, né? Que equivale ao que tem o valor da terceira pessoa, né? O pronome de terceira pessoa, né? E aqui no caso está no feminino, no acusativo singular, né? Então, ela, né? Mas ela quem? Né? Está se referindo aqui. Está se referindo a reggae, né? Então, a altena aqui está se referindo a reggae. Então, e a bebe, né? E a bebe a árvore, tá? Aqui não tem o artigo por causa da métrica, né? Não caberia artigo aqui, mas nós podemos traduzir nesse caso como a árvore, tá? Então, e bebe, né? A árvore bebe, a árvore aqui é o sujeito, né? E bebe a árvore, ela. Eu até traduzi aqui como dela, tá? Dela bebe, tá? E dela bebe a árvore. Traduzi assim só para ficar mais, pra ficar um pouquinho mais claro, traduzir assim no partitivo, tá? Mas é claro que no português, né, perfeitamente correto você dizer a bebe, né? A árvore a bebe, né? E a árvore a bebe, ou seja, bebe a terra, também como é no grego, né? Direto, assim, pronome direto. Mas eu acho que fica mais interessante a gente traduzir assim com o partitivo, tá? Só para não sobrar dúvida aí. Vai ter alguns trechinhos que pode causar dúvida. Fica melhor assim. E dela bebe a árvore. Então, a terra escura bebe. Tá? E dela bebe a árvore. Então, a árvore vai beber da terra, tá, gente? Bebe a terra. É isso que ela bebe. Tá? A bebida da árvore é a terra. Continuando. Pinei talassadauras. Então, pinei. De novo, o verbo beber na terceira do singular, presente indicativo ativo, né? Então, bebe, talassa. Talassa significa mar, né? Mar. Lembrando que o teta, né? Seta tem aquele som do T em inglês, né? Talassa. Sopradinho, né? Não é o T duro, talassa, né? Mas talassa. Então, pinei talassadauras. Esse D apóstrofo aqui é a enclítica, tá? Enclítica D, tá? E auras. Auras vai ser, então, o acusativo plural de reaura, que é brisa, ok? Então, bebe o mar aqui é o sujeito, né?
Então, e o mar bebe, aqui, né, a gente coloca a conjunção e, porque tem a partícula aqui. Não é obrigado a traduzir sempre a partícula, não, mas nesse caso não vou fazer. Então, e o mar bebe, né, bebe o mar das brisas, tá? Então, o mar bebe as brisas, bebe das brisas. Eu, né, lembrando que eu estou traduzindo aqui com o partitivo, né? E o mar bebe das brisas, tá? Então, a terra escura bebe, e dela bebe a árvore. E o mar bebe das brisas, ok? E depois, continuando, então, Rod Helios Thalasan. Então, de novo, nós temos aqui a partícula D, tá? Contraída, né? Porque começa a palavra que começa com vogal. E o sujeito aqui é Rohelios, né? Então, Rodhelios, tá? Que é o sol, né? Então, Rohelios aqui, sol, o sol. Então, e o sol, aí já não tem o verbo pine aqui, mas ele está implícito, né? É o mesmo verbo. Então, Rodhelios Thalasan. Tá? E o sol, o mar. E aqui o mar já está no acusativo, porque ele vai ser o objeto do Helios, né? Então, e o sol bebe, né, o mar. Tá? O bebe do mar, né? Então, e o sol do mar. Okay? Eu coloquei assim. Eu coloquei entre parênteses o bebe, né? Porque não aparece, mas o verbo está implícito, tá? Então, e o sol do mar. Ficaria assim, literalmente, tá? A terra escura bebe, e dela bebe a árvore. E o mar bebe das brisas, e o sol do mar. Bebe o mar, né? E depois, Tonhelion Selene. Tá? Então, aqui, ó, o Rodhelios já ficou no acusativo. Tonhelion, né? Tonhelion. Ok? E o sol, só que aqui o objeto, né? A lua. Então, a lua aqui agora é o sujeito, tá? Tonhelion Selene. Selene, tá? Então, e do sol, a lua, tá? Então, por isso que aqui fica interessante a gente traduzir com o partitivo, que se a gente traduzisse aqui direto, ia ficar mais confuso, né? E o sol bebe o mar, e o sol a lua, ainda dá para saber quem bebeu quem, né? Então, e o sol do mar bebe do mar, e do sol a lua que bebe, tá? Então, e do sol bebe a lua, ok? Por isso que eu traduzi assim. Então, depois, continuando, né? E agora temos uma pergunta. Então, imoi mahest retairoi. Então, esse ti, né, pode ser tanto, é uma interrogativa, pode ser tanto o que quanto o porquê, né? Pode acontecer também, é um reduzido aí. Porque o porquê, na verdade, é diati, porquê mesmo, literalmente, né? Igual no português. Mas aqui é uma redução, tá? É uma abreviatura, digamos, do diati. Então, ti. E moi é dativo, né? Primeira pessoa aí, singular dativo. A mim, né? Então, por que para mim? Tá? Majeste retairo. Então, majeste aqui é a segunda pessoa do plural, né? Do presente lá, do médio, né? É isso mesmo. Terceira pessoa do plural no presente do indicativo médio, né? Então, majeste, né? Majeste. E moi majeste porque combateis, né? Porque vocês combatem, né? Porque a mim combateis, né? Porque combateis a mim, porque me combateis, porque vocês me combatem, tá? Então, mas quem aí, né? Quem que ele está endereçando? Nós temos um vocativo aí, que é o retairoi. Retairoi é companheiro, camarada, sócio, né? Então, retairoi. Então, porque vós me combateis, companheiros, né? Ó, companheiros, como se fosse isso, né? Então, não é exatamente aqui sujeito, não, tá? Aqui é o vocativo, né? Então, porque me combateis, companheiros, né? E aí, ele vai completar esse moi com um aposto, tá? Moi, que tá no dativo. Então, que é esse cautó aqui é a junção de cai com autó, né? E aí, né, fica implícito, como o Jacinto colocou aqui, né? Fica implícito o moi, né? Cai moi autó, né? Também eu mesmo, eu próprio, ok? O autó aí é tanto o pronome pessoal ele, como também junto com outros pronomes, ele funciona como o self do inglês, né? Então é a mim mesmo, a ti mesmo, enfim, né? Ele forma o eu próprio. Então, autó
também está no dativo concordando com o moi, né? Então, por que me combateis, companheiros? Combateis a mim, que eu mesmo, né? Então, a mim, que eu mesmo, a mim próprio que, tá? A mim próprio que, telonti aqui é o particípio ativo do verbo telo, que é querer, também declinado aí no dativo singular, concordando com moi e cautó, né, e otó aqui. Então, é telonti, a mim que quero, tá? A mim que quero. Então, por que me combateis, companheiros? Por que combateis a mim, companheiros? A mim mesmo, né? A mim que eu também, né? A mim que também, seria isso, né? A mim que também quero, né? Literalmente e também eu que, e a mim que também, não me quer? E a mim também que quero, seria literalmente, e a mim também que quero, tá? Então, e a mim também que quero, a gente acaba arrumando aí por também, a mim que também quero, né? Então, melhor. A mim que também quero beber, tá? Então, aqui é o infinitivo, ok? O infinitivo pode servir de sujeito, pode servir de objeto, né? Do verbo, e aqui o particípio, embora ele seja uma forma nominal do verbo, ele ainda tem o objeto pinei, né? E quero beber, tá? Então, a tradução ficou assim: terra escura bebe, e dela bebe a árvore, e o mar bebe das brisas, e o sol do mar, e do sol a lua. Por que me combateis, companheiros, a mim próprio, que também quero beber? Então ele está reclamando aí, né? Se tudo bebe de tudo, né? Por isso que é pantapine. Tudo bebe. Pode ser também que isso aqui seja o sujeito, né? Eu falei que aqui seria o objeto, pode ser que seja o sujeito também, posso ter me enganado. Todas as coisas bebem, né? Então, pantapine, tudo bebe. E é comum, tá? No grego a gente usar um neutro plural com o verbo no singular, tá, gente? Aí quando forma um coletivo, tá? Normal. Não achem estranho. Então, agora que a gente fez a tradução, vamos ver como é que fica, então, a escansão. Então, ele pediu para fazer a escansão, né? Seguindo aí esse esqueminha, né? Essa tabela. Depois pede para ler o texto em voz alta, reproduzindo o ritmo. Aí nós vamos fazer a leitura métrica, ok? Então, vamos lá. Então, eu fiz aqui o esquema, né? Então, o primeiro verso já estava feito, né? Então, nós temos aí a primeira sílaba, né? É ansipit, né? Então, quer dizer que pode ser longa ou breve. Aí, no primeiro verso, nós vemos que é longa, né? Nesse caso, ocorreu de ser longa, mas podia ser breve. Então, ré, né? Depois, a segunda é obrigatoriamente longa. E nós temos, de fato, uma longa aqui, gué, né? Gué. Ok? Depois a gente tem, eu coloquei um Vzinho aqui, tá, gente, para indicar que é breve. Então, nós temos uma obrigatoriamente breve, né? E nós temos aí né? Me, que é com epsilon, tá? Então, se é com epsilon, de fato é breve, tá? Então, confira, né? Confirma. Depois, a segunda, nós temos uma obrigatoriamente, a segunda aqui, não, né? A próxima, nós temos uma obrigatoriamente longa, e nós temos aqui mesmo um ditongo, né? Um ditongo faz a sílaba ser longa. Então, me, lá, e depois a última aqui, a última não, né? A próxima, né? A próxima aqui, ansipit também, tanto faz. Aqui, né? Calhou de ser breve. Tá? Calhou de ser breve, mas poderia ser longa também. E depois aqui, seguindo, né? Agora é as duas últimas obrigatoriamente longas. Então, pi, né? Então aqui a gente já descobriu que esse iota é longo, tá? Então é pinei, tá? Pinei. É gemelena, pinei, tá? Esse é o acento prosódico, né? O acento da fala. Então, o nei também, né? Longo porque tem um ditongo, tá? Então, é longo mesmo. Então, confere, né? Então, a gente descobriu que esse pi aqui é longo, porque está debaixo de uma que é obrigatoriamente longo, então pode ter certeza que esse pi é longo. Então, aqui na próxima, né? No próximo verso, a primeira, né? Tanto faz, calhou de ser longa. A segunda, obrigatoriamente longa, de fato é, porque temos um ditongo aqui, ei, né? A próxima, obrigatoriamente breve, temos mesmo uma breve, né? Que é com epsilon, só pode ser breve. Depois nós temos uma
temos uma obrigatoriamente longa. Por que que é longa aqui? Porque epsilon é breve. Por que que faz dela ser longo? Bom, esse N aqui encontra com o D, né? O NU. Eu misturo o nome das letras, tá, gente? Eu falo o nome em grego, o nome em português, enfim. Então, o NU aqui junta-se com o delta e forma, né, um encontro consonantal aí, tá? O R, na verdade, nem conta aqui o R. O N com o D, né? Então, a sílaba aqui já terminou em consoante, então ela ficou longa. Então, then, né? Então aqui fica longa por causa disso, porque forma um encontro consonantal aí, dendre, né? Isso aqui é uma palavra só. Então, dendre. E depois, na próxima também, tanto faz, poderia ser breve, calhou de ser breve aqui, tá? Epsilon, ok? E as duas últimas, de novo, né? Obrigatoriamente longas. Então, nós temos um ditongo, que é longo, né? E a última aqui termina com, né? Tem o eta, que é uma vogal longa. Então, portanto, tá correto, né? Depois, mesma coisa embaixo. Então, pine, né? Nós já vimos. Então, a terceira aqui, que é obrigatoriamente breve, tá? Confirma, né? Depois, a próxima. Então, aqui, laça. A palavra é talassa, né? Então, os dois S's aqui, dobrados, eles formam um encontro consonantal também, tá, gente? Uma consoante dobrada, ela também é longa, fica longa. Ela conta como duas, né? Então, ela tem a duração maior. Então, por isso, essa sílaba las, apesar do alfa aqui ser breve, tá? Ele acaba, a sílaba é longa. O alfa é breve, mas a sílaba é longa, porque termina em consoante e faz encontro consonantal com uma outra, né? O inglês chama isso de cluster, né? Quando é um encontro consonantal, cluster. Então, depois, o sa aqui, né? Que é uncipt, poderia ser breve ou longo, aqui calhou de ser breve. E as duas últimas, então, longas. Então, dal, né, D junto com ao que formou uma sílaba, dal, né, aliás, não tem aspiração não, dal mesmo. Dal, né, o ao aqui é ditongo e o ras, né, ao ras. E aqui acontece que, como é o acusativo plural da primeira declinação, tem o alfa longo, tá, gente? Auras, tá? Auras, já é de regra, tá? Então, esse alfa aqui do acusativo plural já é longo, tá? Então, dauras, ok? Depois, seguindo, então, o quarto verso. Então, o primeiro aqui, né? Uncipt, nós temos o breve, né? Ro é breve, tá? Mas poderia ser longo. Agora, no segundo aqui, né, obrigatoriamente longo, e nós temos mesmo o eta aqui, ré, né, dessa vez é aspirado, ré, forma uma sílaba só. Depois, né, a terceira aqui tem que ser obrigatoriamente breve, é o caso aqui do li, tá, então esse iota é breve, e o próximo tem que ser longo. On, aqui, não é necessariamente longo, porém, juntando com a próxima sílaba, tá? Não é a mesma palavra, tá? Então, Elion é uma palavra, Selene é outra, mas dentro do verso, como o N segue aqui, né, vai se encontrar com esse sigma, ele vai ficar pesado, então fica longo, tá? É por isso que ele fica longo aqui. E depois, né, a próxima pode ser breve ou longa, nós temos uma breve, né, com epsilon, e as duas últimas aí, longas, as duas com eta, lé, né? Continuando, então, aqui no penúltimo, acabando, né, gente? Então, o primeiro aqui o ti, eu acho que o ti é longo, tá, gente? O ti é longo. Então, ti, mas poderia ser longo ou breve aqui, porque é uncipt, né? Depois, a segunda, nós temos o moi, e aqui é longo mesmo, né, por natureza, porque tem um ditongo, né? E aqui deveria ser obrigatoriamente longo no metro. Depois, a terceira, obrigatoriamente breve, é o caso, esse alfa aqui é breve, tá? Do master, uma breve. Depois, a próxima, longa, e aqui, né, apesar de ter a sílaba, a vogal breve, né, a sílaba é longa porque o sigma encontra com o θ aqui, né, o S encontra com o T aspirado aqui e forma um encontro consonantal, um cluster, né, então isso faz com que a sílaba seja travada, como a gente faz, a sílaba fica longa. A próxima, então, né, uncipt, então pode ser breve ou longa, aqui calhou de ser breve, que é o epsilon, né, então très, né, très, né, na verdade você pode pronunciar só o t aqui, que já é aspirado, você não precisa aspirar esse e, então très, né, très. E depois, as duas últimas, né,
longas e de fato são porque tem ditongos. Então, tai, roi, tá? Com duas longas aí. E, por último, então, a primeira aqui, longa, porque tem um ditongo, né? Ela sempre poderia ser breve também, no caso, calhou de ser longo, né? A segunda aqui, obrigatoriamente, é longo, então nós temos tó, que é longo por causa do ômega, né? O iota faz isso ser mais longo ainda, então cautó, né? Uma coisa assim. Então, tó, né? Tem o ômega, já faz dele longo mesmo. E aí a terceira, breve, né? Então, sé, com epsilon, tá certo? E depois a próxima tem obrigatoriamente longa. Aqui também, né, o ômicron é breve, mas a sílaba fica longa porque o N aqui, né, o NU vai encontrar com o tal, né, o N vai encontrar com o T, vai formar um encontro consonantal, formar um cluster, e aí nós temos uma sílaba travada, uma sílaba longa. A próxima aqui, uncipt, pode ser breve ou longa, aqui calhou de ser breve, tá? Eu acredito que seja breve, tá? Eu não tenho certeza não, se o I aqui do dativo é longuinho. Eu acho que é breve, então pode até ser que seja longo, tá? Mas aí eu não vou afirmar, tá, gente? Porque senão vou me comprometer. E, né, a gente já sabe que o pi do verbo pi, não, né? É longo mesmo, por natureza, tá? E, por último aqui, nem é longo porque tem um ditongo. Ok, então nós já vimos que tudo bate, né? Bate aqui com o esquema, então tá tudo certo. Só que o que acontece, gente? Diferente do acento prosódico, né? O acento musical, tá? Nós chamamos o acento musical de ictus, tá? Ictus, deixa eu ver se tem como eu escrevi aqui, deixa eu colocar no slide. É assim, tá, gente? Ictus, que se chama, tá? Ictus. O nome da batida, tá? Ictus significa pancada em latim. Então, é a pancada que, porque, assim, as músicas, antigamente, elas eram, né? Os poemas eram acompanhados com o pé. Por isso até que a unidade métrica chama pé, né? Então, conforme a batida do pé, você faz o tempo forte, né? E aí, por isso a gente chama de ictus, a pancada, tá? E aí, o ictus, nesse caso, vai ser ascendente, como eu falei. Então, vai o acento, né? O tempo forte vai recair aqui, ó, essa coluna aqui, né? Na segunda, sempre nas longas, tá? Na segunda aqui, né? É longa. Então, aqui, depois aqui, né? Nessa outra aqui, por isso que eu marquei de negrito, e essa aqui. A última que é longa, não. A última que é longa, ela fica com o tempo fraco, tá? Então, o ritmo vai ficar assim, né? Vai ficar assim, tá? Então, vamos lá. Vou ler, né, primeiro na métrica, depois a gente tenta cantar. Então, vamos lá. Gemelaina pine, pinei de dendre auten, pinei talassa dauras, odelion selene, moi majeste cairoi, cautote londipine. Então, bateu, né? Vocês viram que ficou um pouquinho diferente, não muito, mas ficou um pouco diferente do acento normal, né? Aqui. E aí, cantando, a gente pode fazer. Egemelaina pinei, pinei de... Não, vamos de novo. Egemelaina pinei, pinei de dendre auten, pinei talassa dauras, odelion selene, imoi majeste tairoi, caitotele... Não, telonti. Caitotelonti pinei. De novo. Egemelaina pinei, pinei de dendre auten, pinei talassa dauras, odelion selene, dimoi majeste tairoi, cautotelonti pinei. Ok? E aí, assim fica a nossa musiquinha. Vocês podem fazer musicar de outras formas também, né? O ritmo é esse. Tará, tará, tará. Você pode fazer de uma outra maneira, tipo... Pode ser assim, Egemelaina pinei, um pouco diferente, né? Egemelaina pinei, pinei de dendre aute, pinei talassa dauras, odelion selene, imoi majeste tairoi, caitotelon pinei. Fica um pouco diferente, né? Dá para fazer, aí dá para variar um pouco, né? Dependendo da batida. Você pode fazer mais rápido, a batida mais assim, né? Pode ser uma coisa mais tranquilinha, mais devagar, né? Então é assim que fica, tá, gente? Vamos voltar lá, sem olhar aqui, hein, no esquema. Vamos voltar lá no poema. Não, aqui não, gente. Aqui. Vamos voltar lá e ler agora
na métrica sem olhar lá. Então fica assim, Egemelaina pinei, pinei dedendriauten, pinei talassadauras, fotelios talassan, ontelion selene, timoi mahestetairoi, totelon tipinei. Alguma coisa assim, tá bom? E aí vocês podem, vai ter outros textos com os mesmos, textos do Anacreonte e outros poemas do Anacreonte com o mesmo verso, tá, gente? Com o mesmo ritmo, vocês podem aplicar essa musiquinha se quiser, ok? Então fica assim, essa que a gente viu hoje, então, foi métrica, ok? Se alguém tiver interesse com métrica, quiser o meu contato, vocês pedem aí para a professora, tá bom? Não tem problema. Eu gosto muito de métrica, então eu tenho alguns materiais, se alguém quiser, eu passo, tá bom? E é nóis. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.